terem aceitado um membro de um serviço secreto estrangeiro como presidente de partido e ministro, já é uma coisa de uma alienação e de uma loucura completa. Alienação e loucura que sempre vem desses grupos, tipo, ou é milico, ou são liberais, são pessoas que leram 1 ou 2 livros na vida e acham que sabem tudo, né? Então, eu tive muitas discussões no Clube Militar antigamente com pessoas que eram favoráveis ao Ministério da Defesa, porque os Estados Unidos têm o Ministério da Defesa, o Brasil tem que ter também, tá certo? Então eu disse, olha, isso aí vai acabar com o prestígio dos militares, isso aí é cortar a cabeça, e daí vinham com teorias, né, liberais, a pessoa sempre gosta muito de teorias, blá blá blá. Agora mesmo chamaram no Brasil o Ron Paul. O Ron Paul é uma múmia, né? É um dos sujeitos mais burros que eu tenho visto no panorama americano, que é o sujeito também que leu lá, ele leu von Mises, ele leu o Rothbard, e ele acha então que o negócio é privatizar tudo. Bom, em parte ele tem razão na área econômica. Porém, ele também acha, os Estados Unidos não podem, raciocínio na base de slogans e de chavões, os Estados Unidos não podem ser polícia do mundo, então ele quer fechar todas as bases americanas no mundo. Fala, bom, isso é o fim do mundo ocidental, se acontecer isso. Isso é uma coisa de uma irresponsabilidade, monstro, tá certo? Então, como inocente e útil, ele colabora com o esquema eurasiano do Putin. E é esta múmia que estão levando para o Brasil para doutrinar, ensinar doutrinas liberais. Então, enquanto eu vejo esse pessoal do Instituto Mises leva o Ron Paul para falar. O pessoal do Clube Militar apoia a Marina. Eu digo, é uma alienação, uma loucura, que parece que você está vendo um hospício realmente. E isso tudo é criado por falta de cultura. Esse pessoal simplesmente não estuda. Se você pegar essa turma do liberais, você diz, olha, vamos ver o que de marxismo vocês leram. Não leram coisíssima nenhuma. Olha, eu estou estudando esse negócio de comunismo, marxismo há 50 anos, e sei que eles não sabem nada. Como eles não sabem nada, eles têm a impressão que a coisa não existe. É o famoso argumento ad ignorância. Se eu não sei, é porque não existe. Então, esta é a desgraça do Brasil. Então, o erro, ele se repete e vai repetir de novo. No Brasil, como ninguém sabe de coisa nenhuma disso aí, eles julgam apenas pela aparência. Ah, eu fui eleito pelo voto popular, então está tudo normal. Ou seja, eles não sabem o que é comunismo, não sabem o que é democracia, não sabem o que é coisa nenhuma. E fica dando palpite na base, assim, da simpatia pessoal. Ou até de um culto pessoal, como teve pelo Lula e como tem agora pela Marina. E quando eu digo o pessoal faz isso, o pessoal não quer dizer o povão. São os líderes, são políticos, são empresários, são líderes militares, são todos assim. Isso é um bando de ignorantes e irresponsáveis. Mas, veja, a igreja sempre ensinou que existe uma diferença entre a ignorância natural, que também se chama nesciência, que é, por exemplo, você não sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não sabe nem vai saber nunca. Ou assim, um bebê nasce analfabeto, como a mãe do Lula. Tá certo? Isso é a ignorância natural. E existe a ignorância culposa, onde o sujeito ignora uma coisa que ele tem a obrigação de saber. Então, no meu modesto entender, líderes políticos, líderes militares, líderes empresariais, têm a obrigação de saber dessas coisas. Então, não sabe, então essa é ignorância criminosa, né? Então, eu estou aqui claramente acusando todos os nossos líderes liberais, direitistas, líderes militares, empresariais, de ignorância criminosa. E é esta ignorância criminosa que permite o avanço dessas pessoas. Se você lê o livro do Eric Voegelin, Hitler e os Alemães, que aliás saiu em edição brasileira, você vai ver que o problema na liderança alemã naquela época era exatamente esse mesmo. Eles não tinham a menor ideia de onde tinha saído esse tal de Hitler, e o cara parecia trazer uma esperança messiânica. E estava todo mundo apavorado, porque tinha uma inflação de 2.000% ao mês. Então, se apegaram a qualquer coisa. E isso é ignorância criminosa, estupidez criminosa de que fala o Eric Voegelin. Então, isso quer dizer o seguinte: nas eleições anteriores já estava numa situação anormal, porque não havia concorrência ideológica, havia uma uniformidade ideológica imposta pela hegemonia cultural, que os caras levaram 40, 50 anos para preparar, né? E tão forte era a hegemonia cultural, que as suas próprias vítimas começaram a aceitar como normal uma situação que não apenas era anormal, mas era ilegal. O PT é um partido ilegal, ele estava não apenas na presidência, mas ele estava mudando todo o panorama eleitoral de acordo com os seus interesses.
E o pessoal da direita está aceitando isso como se fosse uma coisa normal, porque eles não sabem que é anormal. Primeiro, não conhecem que era a lei eleitoral. Tá certo? Em segundo lugar, você vai perguntar o que é Foro de São Paulo, o que é comunismo, etc. Esses caras não sabem coisa nenhuma. Então é esse o problema. O Brasil está dividido entre ladrões e assassinos e terroristas de um lado, que é essa turma esquerda, tá certo? E ignorantes, presunçosos, carreiristas, palpiteiros, bocós do outro. Este é o problema. Então, toda a nossa liderança é criminosa. Uns são mais, outros são menos. Mas eu acho que para um país assim não há esperança. Por isso mesmo é que anos atrás eu pensei o seguinte: olha, se a gente não tiver uma nova geração de intelectuais preparados para entender as coisas em profundidade, discuti-las com seriedade, com sinceridade, certo? O país está lascado. Tá? Eu calculei o meu tempo de vida, calculei as minhas capacidades, isso é o que eu tenho capacidade de fazer. Eu posso formar essa nova intelectualidade e estou formando vocês, são parte dela, vocês são testemunhas de que isso está sendo feito. Mas eu não posso fazer o resto. Eu não posso criar novas lideranças partidárias. Eu não posso orientar milhares de grupos conservadores, liberais, etc, etc. O resto é com vocês. Tá certo? Mas, o que atrapalha? O que está no caminho de vocês? Tá esses velhos gagás, esses idiotas, tá certo? Que vêm com teorias liberais, são os Ron Pauls da vida, você está entendendo? As versões brasileiras do Ron Paul, que, no tempo em que eu participava do Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, dizendo, vocês só têm um problema, esse problema chama-se Foro de São Paulo. Tá? Este é o inimigo do Brasil, esta é a coordenação do movimento comunista latino-americano, e é aí que vocês têm que bater. Eles diziam, não, o que nós temos que fazer é ensinar as doutrinas liberais. É? Eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, o sujeito vem por um lado com uma estratégia revolucionária pronta, inteira em ação, e o outro vem com uma especulação teórica do século XVIII para cima de mim. São palhaços. Uns são assim por covardia. É mais bonito você ficar discutindo teorias do que você enfrentar o problema na realidade. Então tem aquele problema. A situação é tão grave, o nego fica com medo de ter medo, então ele entra na síndrome do senta que o leão é manso. Vocês sabem essa história, né? Conhece a história do senta que o leão é manso? É o nego que chegou no circo, o circo estava cheio, não tinha um lugarzinho para ele, o único lugar que ele encontrou foi entre duas tábuas que estavam vergadas, tanta gente em cima, ele conseguiu sentar no meio com o saco no intervalo das tábuas. De repente o leão foge, sai correndo, né? E todo mundo levanta, sai correndo, e ele diz, não, senta que o leão é manso. Quer dizer, esse é o problema, o sujeito está cuidando do estado do seu próprio saco, tá entendendo? E interpretando a situação à luz do seu próprio problema. Então, a pessoa quando fica com muito medo, ela entra nessa de negar o problema. É uma espécie de torpor intelectual. Eu digo, e todo esse pessoal, militar inclusive, tem isso, não querem ver a gravidade da situação, porque tem medo, sabe que não podem enfrentá-la. Inclusive esse pessoal que saiu à rua pedindo golpe militar não sabe o que está fazendo. Suponha que haja um golpe militar e os milicos tomam o poder, como é que eles vão fazer para substituir todo o funcionalismo federal, que é tudo petista do começo de alto a baixo? Eles vão botar um soldado no lugar de cada um? Não há soldado suficiente para fazer isso. Então, você vê, eu só vejo há muitos anos no Brasil ideias idiotas, alienação, desconversa, fuga. Porque esse pessoal da esquerda tem o seguinte, eles estudam o que lhes interessa, eles estudam marxismo, eles estudam Antônio Gramsci, eles estudam a escola de Frankfurt, eles sabem o que estão fazendo, eles são técnicos. É uma cultura limitada, mas é uma cultura. Agora, o pessoal milicada e liberais não tem nem isso. Liberal leu lá o livro do von Mises, do Rothbard, ficou encantado, e não consegue examinar as coisas pelo outro lado. Esta ideia triunfalista liberal, quando caiu a União Soviética, eles disseram, agora o comunismo acabou, o comunismo está falido. Esta ideia já prova, o simples fato de dizer isto, já prova a sua ignorância. Por quê? Acreditavam que o comunismo era apenas um braço da União Soviética. Ao contrário, o movimento comunista existia 60 anos antes da União Soviética, ele criou a União Soviética e a desfez para preservar o quê? A saúde do movimento
Ele cria uma estrutura, quando essa estrutura começa a atrapalhar, ela dissolve e cria outra. Então, imediatamente, junto com a queda da União Soviética, veio a mudança estrutural dos partidos comunistas no mundo, que passaram de ser uma organização hierárquica para ser uma organização flexível em redes, muito mais eficiente. Tão eficiente que conseguia criar um movimento de revolta em qualquer país do mundo que eles quisessem em 24 horas. Coisa que o antigo Partido Comunista não conseguia fazer. Na nova organização eles conseguem. Então, o que houve? Caiu o regime comunista na União Soviética, mas subiu o movimento comunista mundial. E foi feito para isto. Né? O Jean-François Rével escreveu um livro no fim da década de 90 tentando explicar isso. Quer dizer, como é possível que depois do fracasso da União Soviética o movimento esquerdista, em vez de cair, tenha subido. A explicação é simples. A queda da União Soviética foi feita para isso. A União Soviética tinha se transformado num elefante branco, era um peso extraordinário, não aguentava mais aquilo, precisava dissolver para dar nova flexibilidade ao movimento. Então, a União Soviética estava sendo uma razão de paralisia do movimento comunista no mundo. Porque, embora ela desse dinheiro e assistência militar, etc., etc., ideologicamente ela era um atraso, porque você entrava numa contradição aí antagônica entre os interesses nacionais da União Soviética e os interesses do movimento comunista. Então, os interesses do movimento predominaram, evidentemente. E é por isso que, quando cai o governo da União Soviética, quem entra no lugar? Os mesmos caras de sempre, que é a KGB. Então, você vê, a KGB é contra as doutrinas liberais, por exemplo, é contra o livre mercado internacional. Todo mundo, nós queremos criar o livre mercado, isso acabará com o comunismo. Eu digo, vocês não estudaram Karl Marx? Karl Marx era o maior adepto do livre mercado internacional. Sem livre mercado internacional, não há revolução internacional, meu Deus do céu. Se você não tem circulação de produto, mercadoria, ideia, não tem revolução. Então, o globalismo é para isso, abre todos os mercados, tá certo? O mundo vira, como diz uma aldeia global, e isso facilita as coisas para o movimento revolucionário. Foi feito para isso. Então, você propor o livre mercado internacional como alternativa ao comunismo, e o meu Deus do céu, porque os caras só conseguem enxergar comunismo, eles dizem comunismo é o controle estatal dos meios de produção. Falam, não, isso é tido como um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo não pode ser alcançado, porque ele é economicamente inviável. Isso aí, em 1921, Ludwig von Mises já provou da maneira mais simples. Olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não dá para fazer economia planejada. Se economia planejada, não tem socialismo. Então isso quer dizer que o controle social da economia pelo Estado é uma absurdidade que nunca vai acontecer. Então, a pretexto de realizar o irrealizável, o movimento comunista vem crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E o pessoal do outro lado, liberal, conservador, cristão, etc., etc., fala, não tem mais comunismo nenhum porque eles não estão estatizando a economia. Eu digo, meu Deus do céu, mas nem Stalin estatizou completamente a economia. Hoje sabe-se que a economia soviética era 50% economia capitalista clandestina, que o governo aceitava porque sabia sem isso não ia poder viver. Então, criar o regime comunista na economia, eles não criam. O que eles vão fazendo é aumentar o poder, aumentar infinitamente o poder do movimento comunista e transformar o ambiente da sociedade capitalista no inferno, que é o que eles estão fazendo. De maneira que você tem os dois meios de ação. Você tem a tese e a antítese. O que é tese? Tese é um verbo que significa colocar posição e oposição. Ob quer dizer contrário. Então você coloca uma coisa e ao mesmo tempo você se coloca contra aquela. E eles fazem isso há 200 anos. Mas o pessoal não estuda e não sabe que é assim. Então, de você lutar com essa gente, não é você levantar uma bandeira ideológica contra uma bandeira ideológica. Não. Você tem que ter uma estratégia tão complexa quanto a deles. E tão abrangente quanto a deles. E para isso você precisa compreender eles. É a regra número 1 do Sun Tzu. Conheça o seu adversário. No Brasil é o Sun Tzu ao contrário. Não conheça, não leia, né, não quero saber, tapa os olhos, tapa os ouvidos, porque isso aí é teoria da conspiração, isso é coisa de nazista, não sei o quê, tudo é só chavão. Quer dizer, o nego pega um chavão e repete aquilo, acha que respondeu alguma coisa. Então falando, não dá, isso é um bando de amadores, analfabetos, imbecis, tá certo? E são imbecis culpados, porque são pessoas que não sabem aquilo que tinham obrigação de saber.